4. Você perde o medo de falar de Deus, mesmo quando não é conveniente. Antes, você ficava quieto quando alguém falava mal da fé ou fazia piada de coisas sagradas. Talvez até ria junto para não criar caso ou por vergonha de ser julgado. Mas, quando o Espírito Santo começa a agir em você, isso muda. De repente, você sente uma coragem que não é sua, é como se algo dentro de você dissesse: fala, não fica quieto. Não é que você vira um pregador chato que força conversas, mas passa a responder com naturalidade. Por exemplo, se alguém diz Deus não existe, é só para fracos, em vez de engolir seco, você responde algo como: entendo você pensar assim, mas para mim, Deus é real porque ele já mudou a minha vida em tal situação. Não é discussão, é testemunho. E o mais louco, você nem treme na base. Isso não é teimosia ou vontade de brigar, é o Espírito te dando ousadia, igual aos discípulos que, depois de Pentecostes, saíram pregando sem medo, mesmo sabendo que poderiam ser presos. Atos 4:13. Se você está assim, parabéns, a anestesia espiritual está fazendo efeito. 5. As coisas do mundo perdem o brilho, e você nem sente falta. Antigamente, você vivia correndo atrás de aprovação nas redes sociais, de festas, de compras ou de qualquer coisa que te desse uma alegria rápida. Mas, de repente, essas coisas começam a parecer vazias. Não que você vire uma pessoa amarga ou que odeie diversão, mas o seu coração muda de prioridade. Por exemplo, antes, você passava horas rolando o feed do Instagram comparando sua vida com a dos outros. Agora, você abre o app, dá uma olhada rápida e pensa: para quê? Isso não me acrescenta nada. Ou então, você gostava de uma música que falava de traição, vingança ou coisas pesadas, mas agora ela soa estranha, como se seu espírito dissesse: isso não combina mais comigo. Isso não é você ficando careta, é o Espírito Santo renovando seus desejos. Tito 3:5. Você não força isso, simplesmente acontece. É como quando você era criança e adorava brincar de carrinho, mas cresceu e passou a preferir outras coisas. Só que, nesse caso, é Deus te fazendo crescer espiritualmente. O legal é que, em vez de sentir falta, você se surpreende com a paz que vem dessa mudança. 6. Você passa a enxergar as pessoas com outros olhos, até as difíceis. Antes, você julgava rápido: fulano é chato, cicrano é hipócrita, aquela pessoa não presta. Mas, quando o Espírito Santo começa a te anestesiar do egoísmo, você passa a ver as pessoas como ele vê, com compaixão, não com crítica. Por exemplo, aquele colega de trabalho que sempre te irrita, de repente, você repara que ele está passando por um divórcio difícil. Ou a vizinha fofoqueira, você descobre que ela é sozinha e só quer atenção. Não é que as pessoas mudaram, você é que está enxergando o coração delas. Isso te leva a agir diferente. Em vez de revidar uma grosseria, você responde com gentileza. Em vez de ignorar quem precisa, você oferece ajuda. Não é força de vontade, é o amor de Deus transbordando em você. 1 João 4:7. E o mais incrível, você nem precisa fazer esforço para perdoar. A mágoa some sozinha, como se alguém tivesse tirado um peso das suas costas. Recado final. Se você se identificou com esses sinais, saiba que não é coincidência. O Espírito Santo está trabalhando em você, mesmo que aos poucos. Não é sobre ser perfeito ou super espiritual, é sobre deixar Deus te transformar por dentro. E o melhor, essa anestesia não dói. Ela alivia. Então, em vez de resistir, solte-se. Deixe ele te guiar, mesmo que às vezes você não entenda. Porque, no fim, você vai olhar para trás e pensar: uau, eu nem era assim antes. E isso, meu amigo, é a maior prova de que Deus está no controle. E tem mais uma coisa que acontece quando o Espírito Santo começa a agir na sua vida: as suas prioridades mudam sem você perceber. Não é da noite para o dia, mas de repente você nota que coisas que antes te consumiam, como querer impressionar os outros, acumular coisas ou ficar preso em brigas bobas, perdem a força. Não é que você virou uma pessoa sem desejos ou sem personalidade, mas é como se alguém tivesse ajustado o foco da sua vida. Por exemplo, antes, você podia passar horas rolando o feed das redes sociais,
comparando sua vida com a dos outros e saindo frustrado. Depois que o Espírito Santo começa a trabalhar, você ainda pode entrar nas redes, mas de repente sente um vazio ou até um desconforto. Não é culpa, é como se algo dentro de você dissesse: isso não te alimenta mais. E você acaba trocando aquele tempo por algo que realmente faz sentido, uma conversa com um amigo, um momento de silêncio ou até ajudando alguém sem esperar nada em troca. Outra coisa que muda é a sua fala. Não é que você vai ficar falando aleluia a toda hora ou citando versículos sem parar, até porque isso não é sinal de nada, só de você estar forçando. Mas suas palavras ficam mais leves, mais verdadeiras. Você para de fofocar sem perceber, evita discussões inúteis, e quando precisa corrigir alguém, faz com amor, não com raiva. É como se tivesse um filtro novo no coração. Antes de sair da boca, a palavra passa por um teste, isso vai construir ou destruir. E tem os momentos que você nem espera, de repente, está orando por alguém que nem gosta muito, ou sente uma paz do nada em meio ao caos. Não é que você virou um santo, é que o Espírito Santo está te ensinando a viver de um jeito que você sozinho nunca conseguiria. Claro, isso não significa que você vai virar uma pessoa sem problemas ou sem dúvidas. Os desafios continuam, a diferença é que agora você não enfrenta tudo sozinho. É como se tivesse um companheiro invisível que segura sua mão nos momentos difíceis e te empurra para frente quando você quer desistir. Então, se você tem sentido essas coisas, mesmo que tímidas, mesmo que ainda tenha dias ruins, não ignore. Não é sorte, não é a sua cabeça e não é coincidência. É Deus, quietinho, fazendo a obra dele em você. E a melhor parte: você não precisa entender tudo agora. Basta deixar ele continuar. Porque no fim, você vai perceber que a vida com o Espírito Santo não é sobre seguir regras ou parecer espiritual, é sobre ser livre de verdade. Livre do peso, livre da amargura, livre dessa necessidade de controlar tudo. E essa liberdade? Ah, meu amigo, isso não tem preço. Agora, você pode estar se perguntando: mas como eu sei se isso está mesmo acontecendo comigo? Será que não é só eu querendo acreditar? A dúvida é normal, principalmente quando a gente não vê sinais óbvios como milagres ou vozes do céu. Mas a verdade é que o Espírito Santo age mais como uma brisa suave do que como um vendaval. Ele não costuma chegar fazendo barulho, ele chega mudando você por dentro, aos pouquinhos, como a água que vai desgastando a pedra sem pressa. Vou te contar um segredo: os sinais mais fortes não são os que a gente espera. Não é sobre falar em línguas ou ter visões, embora isso possa acontecer com algumas pessoas. É sobre coisas simples, do dia a dia, que mostram que algo em você não é mais o mesmo. Vamos falando deles. 1. Você começa a perceber as coisas erradas que fazia, sem ninguém te julgar. Antigamente, você justificava suas atitudes: todo mundo faz isso, não tem nada demais, eu mereço. De repente, sem ninguém te apontar o dedo, você olha para trás e pensa: nossa, como eu era egoísta naquele dia? Ou por que eu falei aquilo? Não precisava magoar. Não é culpa, não é vergonha, é como se alguém acendesse uma luzinha dentro de você e você enxergasse as coisas como elas são. Por exemplo, você sempre reclamava do seu chefe, mas agora, mesmo ele sendo difícil, você consegue ver que ele também tem seus problemas e até ora por ele. Isso não é você ficando bonzinho, é o Espírito te mostrando o mundo com outros olhos. 2. As coisas que antes te prendiam perderam a força. Aqueles vícios, aqueles hábitos ruins, aquelas amizades que te puxavam para baixo, de repente, eles não têm mais tanto poder sobre você. Não que a tentação some, ela vai aparecer, sim, mas agora você sente uma força para dizer não que antes não tinha. É como se alguém te segurasse pela mão e falasse: você é capaz. Sai dessa. Por exemplo, você tentava parar de xingar, mas sempre voltava atrás. Agora, mesmo na raiva, as palavras não saem mais tão fácil, ou quando saem, você se arrepende rápido e pede desculpas. Isso não é força de vontade, é Deus te dando uma saída onde antes só tinha parede. 3. Você sente uma paz que não faz sentido. A vida continua bagunçada, contas para pagar, problemas na família, incertezas no trabalho.
Mas no meio disso tudo, tem momentos em que você respira fundo e pensa, tá tudo bem. Não tá tudo resolvido, mas tá tudo bem. Não é negação, não é fingir que não tem problema, é uma certeza quieta de que, no fim, Deus está no controle. Por exemplo, você recebe uma notícia ruim, em vez de entrar em pânico, sente um vamos ver o que Deus vai fazer agora no peito. Isso não é otimismo forçado, é o Espírito te lembrando que você não está sozinho na tempestade. 4. Você passa a desejar coisas de Deus, sem entender direito por quê. Antes, você não ligava para a oração, para ler a Bíblia ou para ir na igreja. Agora, do nada, você sente falta disso. Não porque tem que fazer, mas porque seu coração está pedindo. É como quando você está com sede, ninguém precisa te obrigar a beber água, seu corpo mesmo pede. Por exemplo, você acorda num domingo e, em vez de ficar rolando na cama, pensa, hoje eu quero ir na igreja. Ou então, numa noite qualquer, você pega o celular para ver redes sociais, mas acaba abrindo a Bíblia no aplicativo, sem planejar. Isso não é você virando religioso, é o Espírito te atraindo para perto dele, como um imã. 5. Você enxerga as pessoas diferentes, até as difíceis. Aquele parente chato, aquele colega que te irrita, aquele desconhecido que te fez mal, de repente, você consegue olhar para eles e sentir algo que não é raiva. Às vezes é pena, às vezes é vontade de ajudar, às vezes é só um coitado, deve estar passando por algo. Não é que você virou um santo, é que o Espírito te mostra que por trás de cada pessoa tem uma história, tem dor, tem necessidade de amor. Por exemplo, você sempre evitou um vizinho fofoqueiro, mas agora você para conversar com ele e até ora por ele em silêncio. Isso não é você sendo bobo, é Deus te ensinando a amar como Ele ama. 6. Você faz coisas que não faria normalmente. De repente, você toma atitudes que surpreendem até você. Ajuda alguém sem pensar duas vezes, perdoa quando jurava que nunca ia perdoar, abre mão de algo que você queria muito por uma causa maior. Não é para chamar atenção, não é para se sentir superior, é como se algo dentro de você falasse, isso aqui é certo, e eu vou fazer. Por exemplo, você vê uma pessoa precisando de ajuda na rua e, em vez de passar reto como sempre fazia, você para e oferece o que tem. Depois, você pensa, ué, por que eu fiz isso? A resposta é simples, porque o Espírito te moveu. Agora, pode ser que você esteja lendo isso e pensando, mas eu não sinto nada disso. Ou então, eu sinto umas coisas, mas outras não. Relaxa. O Espírito Santo não é uma fórmula mágica onde tudo acontece do jeito que a gente espera. Ele age no tempo dele, do jeito dele. Às vezes, é um processo lento, como uma semente que demora para brotar. Outras vezes, é uma mudança rápida, como um raio que ilumina tudo de uma vez. O importante não é marcar todos os itens da lista, mas prestar atenção no que tem mudado em você, mesmo que seja pequeno. Porque a anestesia do espírito não é para te deixar dormindo, é para te operar por dentro, tirando o que faz mal e colocando vida nova no lugar. E o melhor? Você não precisa forçar nada. Basta deixar ele trabalhar. Então, se você reconheceu pelo menos um desses sinais, já é motivo para agradecer. Porque isso quer dizer que Deus não te abandonou, muito pelo contrário. Ele está aí, quietinho, fazendo a obra dele em você. E quando a gente para perceber, a vida ganha um gosto novo. Um gosto de liberdade, de paz, de propósito. E isso, meu amigo, não tem explicação. Só tem experiência. Agora, você pode estar se perguntando, mas como eu sei se isso tudo é realmente o Espírito Santo ou só minha cabeça? A resposta é simples, frutos. Não adianta sentir um arrepio na igreja ou chorar em um culto se, no dia a dia, nada muda. O Espírito Santo não é só emoção, ele é transformação. Por exemplo, imagine que você era uma pessoa que guardava rancor fácil. Um dia, alguém te magoa de novo, mas dessa vez, em vez de explodir ou ficar remoendo, você sente um impulso de perdoar. Não porque você é bonzinho, mas porque algo dentro de você não deixa você ficar preso naquela amargura. Isso é anestesia divina. Ou então, você acorda com uma vontade inexplicável de ler a Bíblia, mesmo sem ter o hábito.
Não é força de vontade, é ele te puxando para perto. Outra coisa, a anestesia do espírito não é igual para todo mundo. Tem gente que sente um fogo no peito, outros uma calma que não faz sentido na situação. Uns choram, outros riem, outros ficam em silêncio. Não existe um jeito certo de ser tocado por Deus. O que importa é o depois, você sai diferente do que entrou. E olha, não é porque você não sente nada agora que ele não está agindo. Às vezes, a anestesia é tão profunda que a gente nem percebe a cirurgia acontecendo, só vê o resultado quando olha para trás e pensa, como eu conseguia viver daquele jeito antes? É como um dente que o dentista tira sem você sentir, só quando passa o efeito que você nota que a dor sumiu. Então, se você está em dúvida, faz o seguinte, para. Respire. E pergunta para Deus, se é você, me mostra mais. Não precisa ser em voz alta, nem com palavras bonitas. Ele entende até o silêncio. E se for dele mesmo, você vai ver os sinais se multiplicando, como sementes que brotam sem você precisar cavar a terra. Porque no fim, a anestesia do espírito não é para te deixar insensível. É para te deixar sensível às coisas que realmente importam. E aí, quando você menos esperar, vai estar vivendo uma fé que não depende de sentimentos, mas de uma certeza, ele está contigo, mesmo quando você não está sentindo nada. E isso, meu amigo, é a melhor anestesia que existe. E tem mais uma coisa que muita gente não percebe, essa anestesia do Espírito Santo não é igual àquela que o médico dá, que passa depois de um tempo. Não. Essa é diferente porque ela vai mudando você por dentro, devagar, como um rio que vai esculpindo a pedra sem pressa. Você não vê na hora, mas um dia olha para trás e pensa, nossa, eu já era assim. É como quando você aprende a dirigir. No começo, você fica tenso, segura o volante com força, esquece de pisar na embreagem. Mas com o tempo, os movimentos vão ficando automáticos. Você nem pensa mais, só dirige. Com a fé é assim também. Por exemplo, antes, você ficava irritado com qualquer coisinha, um motorista que te cortou, um colega que te ignorou, um plano que não deu certo. Depois que o espírito começa a agir, você ainda sente a raiva bater, mas tem uma coisa dentro de você que segura. Não é que você virou um santo da noite pro dia, mas é como se tivesse um freio novo. Você respira fundo e pensa, não vale a pena. E isso, meu amigo, é a anestesia agindo. Não é que a dor ou a raiva sumiram, mas elas não te dominam mais como antes. Outro sinal é quando você começa a enxergar as pessoas diferente. Antes, você via os defeitos de todo mundo, o vizinho fofoqueiro, o parente chato, o amigo que sempre chega atrasado. De repente, você passa a notar as lutas deles, as dores que eles carregam. Não é que eles mudaram, você que ganhou uns óculos novos. É como quando você está num quarto escuro e alguém acende uma lanterna, de repente, você vê detalhes que não via antes. Essa luz é o espírito mostrando, olha, tem mais coisa aqui do que você estava enxergando. E tem também a questão das escolhas. Antes, você fazia tudo pelo que dava mais prazer na hora, dormir até tarde, gastar sem pensar, ficar horas nas redes sociais. Mas aí começa a sentir um incômodo, uma vozinha que pergunta, isso tá te levando para onde? Não é culpa, não é cobrança, é como se alguém te cutucasse e dissesse, tem coisa melhor para você. E você começa a trocar os hábitos sem nem perceber. Troca a série pela Bíblia, a fofoca pela oração, a pressa pela paciência. Não porque alguém mandou, mas porque agora você quer. Um detalhe importante, essa anestesia não tira a sua personalidade. Se você é brincalhão, continua sendo. Se é tímido, não vai virar o centro das festas. O que muda é o porquê das coisas. Você ri mais leve, fala com mais amor, age com mais propósito. É como quando você põe açúcar no café, o café continua sendo café, mas fica mais doce. Você continua sendo você, mas com um tempero novo. E quando você menos esperar, vai estar fazendo coisas que antes nem passavam pela sua cabeça. Visitar um doente, ajudar um estranho, perdoar quem te magoou. Não porque você é obrigado, mas porque agora faz sentido. É como se o espírito tivesse mexido nos botões da sua vida e ajustado o volume das coisas que realmente importam.
Claro que nem todo dia é fácil. Tem hora que a anestesia parece que falha, a dúvida bate, a tristeza aperta, a fé parece pequena. Mas aí você lembra de um versículo, de uma oração, de um momento em que sentiu Deus perto. É como quando você tá com dor de cabeça e esquece que já tomou remédio, a dor ainda tá lá, mas você sabe que vai passar. Com o Espírito é assim, mesmo quando não tá sentindo nada, você sabe que ele tá agindo. Porque a anestesia dele não é para te deixar dormindo, é para te deixar acordado para a vida de verdade.